Hoje nós vamos trabalhar com papel. Esse papel é 180 gramas e eu impermeabilizei ele com cola misturada com um pouco de água. Passei 2 demãos, deixei secar. Aqui nós estamos trabalhando com azul celeste, representando o céu. Ele puro. E aí vou dando pinceladas soltas, sem muita preocupação. Agora para o horizonte, eu deixei essa mistura com um pouco de branco de titânio. E vou fazendo movimentos, trazendo um pouco de luz, a ideia de uma nuvem, porque o papel ele é usado para ter um estudo, para depois passar para uma tela. E aí eu vou trazendo o branco de titânio puro, meio que formando aquelas nuvens meio esfumaçadas, sem muita definição. A mesma cor, azul celeste branco de titânio, eu venho trazendo um pouco mais de claridade para o mar. Depois venho com o mesmo tom que eu usei no céu, mais escuro no horizonte. Eu misturo um pouco de azul fítalo com amarelo e branco de titânio, para trazer um pouco mais de clareza, um pouco mais de luz. E venho mesclando as cores sem muita preocupação. O importante aqui é ter uma ideia de como vai ficar a pintura. Agora com um pouco de azul celeste e branco de titânio, eu venho meio que formando, tendo uma ideia de ondas, de movimento, sem me preocupar muito com a definição. Agora um pouco de preto, sombra queimada e um pouco de terra de siena queimada, eu venho meio que formando umas rochas, uma montanha no fundo. Amarelo ocre para trazer um pouco de luz e vou mesclando as cores. Agora com o azul fítalo, vou tendo mais ou menos uma ideia para fazer um barco sem muita definição, porque a ideia aqui na verdade é o estudo, né? E a gente consegue ir consertando durante a pintura se for necessário. E eu continuo praticamente com as mesmas cores que eu usei para o mar e para o céu. Agora eu jogo um pouco de sombra queimada para começar a definir o volume do barco, né? O interior dele. Com amarelo ocre, eu venho formando as madeiras do barco, ainda sem definição. E a própria pintura também vai falando pra gente aonde pode ser mudado. Agora eu venho com amarelo de cádmio, na parte exterior do barco, meio que mostrando aquelas faixas que geralmente os barcos têm. Agora eu venho com o vermelho, de cádmio também. E como a pintura de baixo ainda está úmida, então eles se misturam e fica meio que lilás, meio violeta. E aí eu vou passando os tons e tentando trazer um pouco mais de sentido para o barco que eu estou pintando. Continuo com os mesmos tons, trazendo um pouco de sombra, né? Depois vamos trabalhar um pouco a claridade com o pincel carregado, porque a pintura que eu gosto é desse pincel um pouco mais carregado de tinta para trazer textura mesmo para a pintura.
com a mesma mistura de sombra para dar uma ideia de volume. E vai trabalhando a pintura, vai olhando, observando e trabalhando sem muita preocupação. Agora com amarelo pele, venho trabalhando a parte clara da areia. A sombra queimada, trazendo um pouco de volume também para essa parte da areia. E mesclando as cores. Misturando que você geralmente consegue ter uma definição daquilo que você quer. Trazendo um pouco de amarelo ocre, sem se preocupar, porque acaba trazendo um pouco de volume também, né? Porque se você for olhar a areia tem volume. Ela não tem só uma tonalidade. Então a observação nesse caso também é muito interessante. Sem se preocupar, vai misturando, vai mesclando as cores. O branco aqui, nesse caso puro, ele traz volume para o barco, traz um pouco de luz também. Se a gente entende que a luminosidade vem do lado esquerdo, então o lado esquerdo de toda a pintura do quadro, ela tem que ser um pouco mais iluminada, para a gente seguir a regra de luz e sombra, né? Ainda que numa pintura livre, tem regras que a gente tem que trabalhar. O próprio azul eu vou trazendo mais para frente, para dar aquela ideia de areia molhada, que a água invade a areia, né? E acaba mesclando as cores e fica bem interessante. Um pouco do branco misturado com o azul celeste, para dar uma ideia de ondas, de movimento do mar. Um pouco de sombra para trazer volume para o barco. A ideia aqui não é perfeição, é o estudo e essa carga de tinta que me agrada bastante na pintura. Agora um pouco de verde inglês e amarelo para trazer um pouco de vegetação, e o verde inglês com um pouco de preto para trazer um pouco de sombra, dar volume nessa vegetação. Dá uma claridade nas rochas com amarelo pele. A gente já consegue ter uma ideia dessa estrutura. Agora com um pouco de branco titânio puro, dando movimento como se fosse água batendo nas rochas. E venho mesclando com o próprio azul que ainda está fresco no papel. Traz um pouco para a areia também, para dar a ideia de molhado, de que a água invadiu a faixa de areia. Colocar as cores para trazer um pouco mais de vida, né? Para essa pintura. Com a própria espátula vai trabalhando, um pouco mais de carga de tinta. Só tomando cuidado para não misturar o amarelo com o azul, para não ficar verde, porque a tinta ela tá bem molhada. Agora a gente traz um pouco de volume para a areia, com sombra queimada e amarelo ocre, para ir dando uma ideia de algumas pedras na areia. O próprio amarelo ocre vai trabalhando um pouco de luz, ainda que essas pedras estão atrás do barco.
mas elas também estão recebendo luz da parte esquerda da nossa pintura. Agora com azul fítalo, eu venho trabalhando um pouco do mar, trazendo um pouco de volume também e movimento, e sem muita preocupação. E aí vai misturando as cores, aproveitando a cor do fundo e misturando, e você vai criando um pouco de volume, trazendo um pouco mais de textura para a pintura. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E muito obrigada. Até aqui.